Senhoras e senhores, a tão sonhada aula de revisão, né? Então, é o seguinte, vamos conversar agora um pouco sobre o direito das obrigações, tá certo? Vamos avançar aqui. Quais são as aulas mais importantes para vocês estudarem, sintetizar esse estudo que nós fizemos aí ao longo desse período, tá? E você aí que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal. Aula 1 vocês não precisam estudar, por quê? A parte de Direito Civil 2 é uma parte muito teórica. Eu tento materializar e trazer isso para a prática para que possamos entender melhor o resultado de tudo que a gente vem estudando. Tá? Na aula 1 eu faço um link sobre o Direito Civil 2, Direito Civil 3, Direito Civil 4, Processo Civil 3. E aí, a gente não precisa trazer e levantar nenhuma bola para a prova, não. O que vai pegar é a aula 2, 3 e 4. Aula 2, slide 3 até 12 e 20 e 21. Aula 3, slide 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26. E aula 4, slide 3, 4, 5, 6 e 7. A gente começa aqui na aula 2, que fala sobre teoria geral das obrigações. Eu tenho o conceito clássico da obrigação e o conceito moderno da obrigação. Eu visualizo para vocês aqui no slide, tá? Para vocês terem um contato melhor com esses dois itens. Conceito clássico e conceito moderno. E ao longo dessa explanação, a gente vai conseguir entender melhor sobre isso. Eu vou antecipar esses slides, porque a minha ideia é fazer só o debate, porque tudo foi bem explicado em sala de aula, e aqui vai ser mais para relembrar. Tudo do direito civil de obrigações parte daqui. Eu tenho o boneco azul e o boneco amarelo. O boneco azul é o ativo, é o credor, é aquele vendedor. O boneco amarelo é o passivo, é o devedor, é aquele comprador. Como sempre, eu trago um exemplo que seria um contrato de compra e venda de bem imóvel, tá? O credor, que é o azul, vende uma casa para o amarelo, que é o devedor. A partir do momento que tem essa relação entre as partes, vocês podem perceber que existe uma seta, essa seta está na horizontal, então essa relação é uma relação obrigacional, é uma relação horizontal, é uma relação entre as partes ou interpartes. Então essa relação, ela é dotada de normas dispositivas. Não há a intervenção do poder público, não há norma de direito público nessa relação, porque a relação de direito obrigacional é gerada através da manifestação da vontade das partes, que é materializada através de um contrato, de um documento, que é regido pelo princípio da bilateralidade, o princípio da boa-fé, o princípio da pacta sunt servanda, e dentre outros princípios, principalmente da transparência, que vão acompanhar essa relação, e aí vocês vão estudar melhor sobre contratos em direito civil 3, tá? E aqui nós estamos no 2, mas tudo parte dessa relação. Essa relação, ela é uma relação entre partes e que tem um objeto, e esse objeto é a prestação. Essa prestação, ela pode ser uma obrigação de fazer, dar ou entregar e não fazer. Sabemos que a obrigação de fazer, dar e entregar, que são essas identificadas aí da cor verde, são obrigações positivas. E sabemos que a obrigação de não fazer, que é o vermelho, é uma obrigação negativa. E agora eu volto para o meu início do conceito clássico de obrigações. O Código Civil não conceitua obrigação, cabe na doutrina fazê-lo. Essa é a aula 2, Teoria Geral das Obrigações. A obrigação consiste em um vínculo jurídico temporário que dá ao credor o direito de exigir uma prestação. Nós vimos isso, o boneco azul e o boneco amarelo. Aquela relação entre os dois é uma relação obrigacional. Aquele vínculo é um vínculo jurídico e é temporário, porque se o amarelo, que é o devedor, paga, ele satisfaz a pretensão do credor. E aí o contrato ele se extingue, ele acaba, ele termina. Então, é uma relação temporária. Então, esse vínculo jurídico criado na relação entre as partes é um vínculo jurídico temporário. Beleza? A gente não pode esquecer isso daí. Por outro lado, obriga o devedor ao seu cumprimento. Tá certo, pagou, acabou. Portanto, por meio da obrigação, as partes ficam vinculadas a uma prestação e colocam-se no polo passivo, devedor, polo ativo, credor, do negócio firmado. A gente conseguiu entender isso. Então, os seus elementos, eles são elementos imateriais, que é o vínculo jurídico, a gente já descobriu, elemento subjetivo, que é o sujeito da relação,
e o elemento objetivo, que é a prestação. Então, o objeto do direito obrigacional é a prestação, ao passo que o objeto do direito real é a coisa. Isso vocês vão estudar em Direito Civil 4, tá? Vamos lá. Vínculo jurídico, que nós falamos aqui, que é um elemento imaterial, o vínculo jurídico, que nós temos que entender que é composto de dois elementos, que é a dívida ou débito e a responsabilidade. A dívida ou débito deve incumbir ao sujeito passivo, que é o que tem que pagar. E a responsabilidade pode ser direcionada ao credor, que é quem tem que entregar. Então, tanto o credor quanto o devedor têm obrigação dentro daquele contrato que é o vínculo jurídico. O devedor paga e o credor entrega, que tem a sua responsabilidade. O conceito moderno da obrigação, ele vai visar a materialização daquela relação, coisa que no conceito contemporâneo, conceito clássico, não prevê. O conceito clássico ele vai identificar a relação das partes através do vínculo jurídico. Apenas isso. Já o conceito mais moderno da obrigação, ele dá uma mobilidade naquilo que era estático. Então, ele faz cumprir, vai movimentar, a buscar a obrigação como se um processo fosse. Então, tudo isso é trazido pelo Código Civil de 2002 e como, por exemplo, a gente costuma citar a operabilidade, sociabilidade e a eticidade, tá? E caímos nesse mesmo desenho dos bonecos que são as partes na relação obrigacional. Fontes das obrigações. Nós temos a fonte primária ou imediata, que é a lei, começa tudo partindo da lei. Temos a fonte secundária ou mediata, que são os atos jurídicos, stricto sensu, negócio jurídico e ato ilícito. Então, as fontes das obrigações se subdividem em duas partes, as fontes primárias ou fonte secundária. A fonte primária é a lei e a fonte secundária é ato jurídico stricto sensu, negócio jurídico e ato ilícito. Beleza. Classificação das obrigações. Nós temos as obrigações positivas, que são de dar, entregar e fazer, e as negativas, que são a de não fazer. Quanto à natureza do direito. A obrigação correspondente ao direito pessoal é aquela tratada entre pessoas. É algum tipo de contrato, e esse contrato sempre vai envolver uma garantia. Nós sempre damos o exemplo de contrato de compra e venda. Isso é uma relação natureza jurídica de direito pessoal. Nós temos a obrigação correspondente ao direito real, que nós temos que trazer para cá para o Direito Civil 2 o estudo do direito real, mas vamos avançar e aprofundar o direito obrigacional. A obrigação correspondente ao direito real diz respeito ao direito sobre a coisa. Todas as pessoas ficam sujeitas a respeitar a relação entre a pessoa e uma coisa. Os ônus reais são obrigações que limitam a fruição e a disposição da propriedade, representam direitos sobre a coisa alheia e prevalece erga omnes. Nós vamos chegar a um determinado momento e nós vamos falar sobre a diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais. Mas quando nós tratamos de obrigação, nós sabemos que no direito real também há uma obrigação, que é a obrigação próprio terreno. Essa obrigação próprio terreno é um intermediário entre obrigações pessoais e obrigações reais. Nós podemos citar um exemplo de obrigação próprio terreno, o IPTU, que é aquela que acompanha o bem. Então, todos que adquirem uma propriedade passam a ter que cumprir a obrigação próprio terreno. Vai ter que pagar o IPTU. A obrigação próprio terreno também é chamada de obrigação ambulatória, porque ela vai andar com o bem. Então, para cada proprietário que for adquirindo a propriedade daquele bem, vai assumindo o ônus, que é a obrigação próprio terreno, que acompanha o bem. Nós falamos sobre obrigação próprio terreno muitas vezes, e isso sempre cai em concurso público. A OAB adora colocar a questão de obrigação próprio terreno, tá? Então, na aula 3, nós começamos a falar
sobre classificação das obrigações. E eu comecei falando com vocês sobre a obrigação principal, que é aquela que consiste numa prestação de dar, fazer ou não fazer, advinda de um acordo celebrado entre as partes, ou seja, a partir de uma manifestação de vontade da autonomia privada. Se eu tenho manifestação de vontade, tenho autonomia privada, eu tenho um contrato, eu tenho normas dispositivas, eu tenho direito privado, eu tenho relação obrigacional. Então, eu tenho uma obrigação principal, tá? Não tem para onde correr. O conceito é bem tranquilo para entender, tá? Então, logo, a atuação do sujeito visa o adimplemento da obrigação, de forma a entender as justas expectativas do contratante. É bem por aí. E agora, eu trago uma planilha para diferenciar direito real do obrigacional. Quanto aos efeitos, no direito real, o efeito é erga omnes, é oponível a todos. Ele vai gerar uma proteção àquela coisa e vai dizer para todos, olha, atinge a sujeito indeterminado, a coletividade, que aquele bem é de alguém. E no direito obrigacional é inter partes, o efeito ele acaba, ele é temporário, ele tem um efeito vinculado apenas àquelas partes da relação jurídica. O direito real, quanto à sua duração, é permanente. Então, o proprietário adquire a propriedade daquele bem e fica ao longo da vida dele. Ao contrário do direito obrigacional, que é uma relação jurídica temporária. A partir do momento que há a quitação, que há o adimplemento da prestação, o contrato se extingue, ele termina, porque houve o cumprimento, então ele é temporário. Quanto ao direito de sequela, que é o direito de fazer valer seu direito sobre a coisa, existe no direito real e não existe no direito obrigacional, e isso a gente não coloca na prova. Quanto ao objeto, que é importante saber, no direito real o objeto é a coisa, a própria coisa, e já no direito obrigacional o objeto é a prestação, que é o dar, fazer e não fazer. Então, como eu vou atingir aquele objeto através do direito obrigacional? É com a prestação. Eu vou comprar um imóvel, meu objetivo é ter a propriedade do imóvel, então eu vou ter que passar pelo direito obrigacional para depois adentrar e conquistar meu patrimônio através do direito real. A minha relação deixa de ser uma relação horizontal para passar a ser uma relação vertical. Um detalhe importante é que, quando se fala em obrigação de restituir, não há transmissão de direito de propriedade, mas sim a devolução da posse direta, obtida a partir de um contrato ou direito real sobre coisa alheia, contrato de locação, comodato, né? Esse compromisso de entrega se divide em... Então, agora, a gente vai falar sobre a questão de entregar, sobre a questão de restituir, tá? De dar coisa certa e de dar coisa incerta. Quando eu falo da coisa certa, eu falo de 3 requisitos: gênero, quantidade e qualidade. Quando eu falo de coisa incerta, eu já não atinjo os 3 requisitos. Vai faltar um atributo. Então, para a coisa incerta, eu consigo identificar a qualidade e o objeto designado. Tá? Ou melhor, vai faltar a atingir o atributo da qualidade, mas eu vou ter a quantidade e o gênero. Eu descarto a qualidade. Voltando, para qualificar o dar coisa certa, eu tenho 3 requisitos, que são considerados também como 3 atributos. Eu tenho que identificar a prestação pelo gênero, pela quantidade e pela qualidade. Já na coisa incerta, eu não trago o requisito da qualidade, mas eu trago a quantidade e o gênero. Então, fica dessa forma. Dar coisa certa é uma obrigação específica. Eu tenho toda a qualificação da coisa. Dessa forma, a coisa certa é conhecida e determinada. Volto naquele exemplo do celular. Um iPhone preto, um iPhone 10 preto de 64 GB. Então, eu tenho a coisa certa. E da coisa incerta, eu tenho um iPhone. Tá? Eu não tenho a qualidade, mas eu tenho a quantidade e o gênero. Eu não especifico se é o 10,
eu não especifico a cor, mas eu sei que eu tenho um iPhone. E isso pode ser substituído, pode aplicar o princípio da fungibilidade, porque eu não tenho algo determinado. Então, eu coloco a diferença nesse quadro de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Boto o exemplo do iPhone ali, para vocês entenderem melhor. E agora nós chegamos da perda na obrigação de dar coisa certa. Quando nós começamos a falar de perda, nós falamos de perecimento. Então, o perecimento é a perda. E a deteriorização pode levar ao perecimento, tá? Que é a perda total. A perda parcial já é a deteriorização, a gente vai ver mais um pouco à frente. Perda na obrigação de dar coisa certa. Se acontecer algo com a coisa que deveria ser entregue, as consequências são diferentes com relação à obrigação de dar coisa certa com a obrigação de dar coisa incerta. No caso da obrigação de dar coisa certa, a danificação ou perecimento gera consequências específicas, se houver culpa do devedor. Então, para identificarmos, ou melhor, no caso de perda, nós temos que avaliar culpa. E assim, vamos saber qual é a extensão da responsabilidade do devedor. Então, se houver culpa, o responsável terá que efetuar o pagamento de perdas e danos. Caso não haja culpa, no entanto, não haverá reparação de perdas e danos. As consequências também se diferenciam em razão do momento, tá? Antes da tradição, então a pessoa não recebeu, não chegou a receber. Então é antes da tradição. Se houver a perda total, que é o perecimento, caso não haja culpa do devedor, o contrato se resolve para ambas as partes. Devolve-se o que já foi pago pelo credor, regressando as partes ao status anterior, ao status quo. Caso haja culpa do devedor, falando de perda total, resolve-se a obrigação devolvendo-se o que já foi pago e há o pagamento de perdas e danos pelo culpado. Então, provando a culpa, o culpado vai ter que pagar por perdas e danos. Se houver a perda parcial, que é a mesma coisa que a deteriorização, caso não haja culpa do devedor, o credor terá o direito potestativo de escolher se fica com o bem, abatido o preço, o valor que perdeu ou se resolve a obrigação. E aí, o credor vai definir. Caso haja culpa do devedor, o mesmo direito potestativo acrescido de qualquer escolha das devidas perdas e danos. Então, sempre que houver a culpa do devedor, nós podemos trazer para a relação o pagamento de perdas e danos, tá? Aqui eu faço um quadro explicativo sobre sem culpa e com culpa, perecimento e deteriorização. Pronto. Chegando já na parte final da nossa apresentação, eu falo para vocês aqui sobre causa de excludente de responsabilidade e as exceções à isenção da responsabilidade do devedor. Isso faz muita confusão, com certeza vai cair na prova de vocês, então fiquem bastante atentos com relação a isso. Quando eu falo voltando, que eu acho que o sinal caiu. Quando eu falo de causa de exceção, quando eu falo de causa de excludente de responsabilidade, eu falo de evento que não é previsível, eu falo de caso fortuito e força maior. Mas dentro dessas questões de excludente de responsabilidade, eu tenho as causas de exceção à isenção da responsabilidade do devedor e que eu vou comentar com vocês sobre isso. Nós sabemos que o caso fortuito e força maior exclui a responsabilidade de quem causou o dano, tá? Por força da natureza, ele não vai ser responsável. Mas, se o devedor estiver em mora, na forma do artigo 399, ou seja, o devedor deveria entregar ou fazer determinada coisa e não fez dentro do prazo estipulado no contrato, ele constitui-se em mora.
e se acontece algum fato que foge da vontade desse devedor, ele se responsabiliza. Então, a mora do devedor é um caso de exceção à excludente de responsabilidade. No caso de uma previsão contratual, onde o devedor deve fazer ou não fazer, ou entregar ou não entregar, ou dar alguma coisa, e coloca uma previsão contratual assim, independente de fortes chuvas no mês da entrega do produto, o devedor se responsabiliza por qualquer tipo de dano, deteriorização ou perda total. Qualquer tipo de perda parcial ou perda total. Isso se chama uma cláusula contratual de assunção de competência na forma do artigo 393 do Código Civil, ou seja, independente de caso fortuito ou força maior, o devedor se responsabiliza perante o credor referente à obrigação prevista no contrato. Então, existem duas causas de excludente, ou melhor, existem duas causas de exceção de excludente de responsabilidade, que são a mora do devedor e a cláusula de assunção de competência, beleza? Se teve dúvida, volta ao vídeo que vocês vão entender. Ou me mandem mensagem no privado, ou aqui embaixo na descrição vai ter um WhatsApp do grupo, vocês postem mensagem lá. Hipótese de perda do bem. Sempre que estiver em discussão a obrigação de dar e havendo perda do bem, a primeira pergunta que deve ser feita é: houve culpa do devedor? Ao responder tal questionamento, nascem dois cenários. O bem perdeu-se por culpa do devedor, fato que levará então à extinção do contrato, à restituição do valor eventualmente pago e indenização de perdas e danos. Se o bem perde-se sem a culpa do devedor, situação que implica a extinção do contrato e a restituição de valores eventualmente pagos. E aqui embaixo, né, eu coloco sobre caso fortuito e força maior, e a gente já sabe que o caso fortuito e força maior são eventos que não são previsíveis, né, por força da natureza, principalmente, e que qualquer situação que aconteça exclui a responsabilidade do prestador de serviço, tá? Beleza. Na questão da classificação das obrigações, eu falo sobre um conceito, que é a obrigação de fazer, consiste no desempenho de uma atividade ou da prestação de um serviço. Classifica-se a depender da possibilidade de ser executada por pessoa diversa daquela inicialmente indicada. Caráter personalíssimo da obrigação de fazer. Esse caso da obrigação de fazer, quando eu falo de obrigação de pessoa qualificada, que é personalíssima, é aquela que não pode ser substituída, é aquela que não entra o princípio da fungibilidade. Então, se eu tenho, eu até falei para vocês na sala de aula que eu vou ter que mudar um pouco o conceito dessas questões aí de obrigação de fazer e não fazer. Se eu tenho uma obrigação de fazer fungível, pode ser executada por um sujeito diverso do devedor. Ou seja, se eu sou um eletricista, eu sou contratado para fazer uma modificação de uma fiação interna de um imóvel e eu não cumpro essa obrigação, o credor pode solicitar que outro eletricista cumpra essa obrigação. Agora, se eu sou um eletricista especialista em sensor presencial e só tem um aqui no estado, eu tenho especialização para isso, outro eletricista que não tem essa especialização não vai conseguir cumprir. Se eu não cumpro essa obrigação, ela é infungível, não é passível de substituição. Então, não há de se contratar outro especialista que não tem. Então, essa obrigação, para que seja satisfeita, vai ser convertida em perdas e danos. Então, toda obrigação impossível de ser cumprida deve ser convertida em perdas e danos. Tá? A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fungível, que é aquela que eu posso substituir quem vai cumprir a obrigação, tem que se analisar se houve a impossibilidade de cumprimento por ato voluntário ou por ato involuntário.
tá? Se for por ato voluntário, há o pagamento de perdas e danos e a devolução do valor pago. Se for por ato involuntário, pode haver a devolução do valor pago sem a reparação de perdas e danos, tá? E aí a gente fala da extinção da obrigação. Então, galerinha, fechando aqui, fiquem em mente essa questão das causas de exceção, de excludente, de responsabilidade, que é uma questão que vai aparecer na prova de vocês e também no dia a dia de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, espero ter ajudado aí com esse conteúdo de revisão. Estudem, boa sorte na prova e até a próxima.